Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que escapa ao ser humano a compreensão total dos acontecimentos da vida. Cabe-lhe, pois, reconhecer a continuação transformadora de Deus no mundo e abrir-se à boa nova de Jesus que leva à salvação. Então, a primeira leitura de hoje está em Jó, capítulo 38, versículo 1, depois o versículo 12 a 21. E depois o capítulo 40, versículo 3 a 5. Jó, capítulo 38, versículo 1, depois o versículo 12 a 21. E depois o capítulo 40, versículo 3 a 5. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se transforma como barro, sob o selo e se põe como vestidos, e dos ímpios se desvia sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra. Fez-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém, não prosseguirei. Então essa primeira leitura, mostra, pra gente, que a gente deve sempre, reconhecer, a continuação transformadora de Deus, Às vezes escapa, do ser humano, a compreensão total dos acontecimentos. As pessoas às vezes se perguntam, o porquê disso acontecer, mas a gente não deve se questionar, pelo contrário, a gente deve reconhecer a contínua ação transformadora de Deus no mundo, Que a gente deve realmente sempre, acolher, no nosso coração a missão que Deus nos dá, Que a gente possa, que Deus sempre nos ajuda, a superar as dificuldades, os obstáculos, Então a gente sempre deve depositar a nossa confiança em Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 10, versículo 13 a 16. Lucas capítulo 10, versículo 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se em Tiro e Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levada até o céu? Até no inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então essa leitura do Evangelho, fala pra gente, justamente esses ais de Jesus, Essa leitura, essas palavras de Jesus hoje no Evangelho, hoje, nos fazem tremer a alma, Mas antes de ter medo, antes das pessoas sentirem medo, as pessoas deveriam sentir-se comprometidas, com a verdade que professamos, Então, Jesus aqui ele nos faz um alerta, Então, a gente deve realmente nós devemos realmente nos comprometer, com o Evangelho.
né? O evangelho, ele é um instrumento de liberdade, né? Então, porém, né, quando a gente abraça a proposta do reino, a história é outra, né? Então, o evangelho, né, fala também, né, que nós não podemos deixar, né, que a luz do evangelho, nós não devemos deixar, né, que as palavras do evangelho, né, que a luz do evangelho seja apagada, né? Nós não devemos deixar, né, que a nossa luz seja apagada, né? A gente deve brilhar a nossa luz diante dos homens, mostrar, né, mostrar, né, às pessoas, né, que nós somos mensageiros de Deus, né? Que nós viemos justamente para anunciar o evangelho, né? Que a gente possa realmente, né, viver o evangelho, né? Que a gente possa ser o evangelho na vida das pessoas, né? Que a gente possa não apenas, né, ler, que a gente possa viver o evangelho dentro de nós e que as outras pessoas enxerguem isso dentro de nós, né? Então, que a gente possa, né, realmente sempre cada vez mais nos comprometermos, né, com o reino de Deus, nos comprometermos com a missão do Evangelho, né, com a missão que Jesus nos deu, que é dar testemunho do Evangelho a todos, né? Que as pessoas possam olhar para nós e ver, né, dentro de nós mensageiros do Evangelho, né, mensageiros de Cristo, tá certo? Que a gente possa acolher, né, essa missão de todo o nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha pra falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem e por comentarem. Aqueles que só assistem no vídeo, eu me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.